Tá certo, Daniel. Como você falou, o assunto é a Ponte Velha. É o tipo de problema, né, que a gente só vai ver a importância disso quando algo crítico acontecer, né? A gente sabe que nós temos duas pontes, uma ponte é a velha e a mais recente, a mais nova e tal, mas já tivemos casos, por exemplo, de todo o fluxo de trânsito da ilha ser desviado para a Ponte Velha por causa de acidente. Então, é aquele pensamento, é sempre mais barato conservar do que refazer, né? E o que a gente tem visto ao longo do tempo é que a ponte ela tem sofrido, na verdade, remendos, né? Problemas são recorrentes, quer dizer, é uma estrutura já muito antiga, né? 72 anos de idade a ponte, mas que faz parte da história, e eu não diria nem que é uma alternativa de trânsito, não, ela faz parte do trânsito, né, da ilha. Ali passam os ônibus, passam veículos pesados, passam também motoristas que queiram, por alguma razão, fugir ali do engarrafamento da Ponte Nova, né, vamos dizer assim, mas é algo que nos chama a atenção e nos preocupa, porque a gente tem visto em outras matérias, a gente tem falado daqueles casos de desabamento de orla, ruas na ilha que estão afundando e tal, e temos aí um caso preocupante, que é a Ponte Velha, que precisa realmente de atenção, de cuidados, para que uma coisa pior não venha a acontecer. Ok, eu vou passar para o Nicolas. Nicolas, dá seguimento aí, entra na matéria para a gente saber mais um pouquinho aí. É isso aí, Maurício. Você falou muito bem, e a estrutura da ponte é muito antiga e a gente consegue ver os reflexos disso no estado de conservação dela. A gente vê nas imagens, mais detalhadamente, que os dois problemas que são bem sintomáticos são a questão da calçada, que afeta mais os pedestres do que, de fato, os motoristas, mas que a gente vê que o risco é muito grande para quem estiver caminhando por lá, ainda mais que é um ponto que é muito procurado por pescadores, pessoal que anda de bicicleta até o fundão, e também tem a questão do asfalto, que é mais próximo na curva para entrar já na ilha, para entrar no Galeão, que está muito desnivelado, uma situação até que há um tempo atrás a gente falou do asfalto na estrada do Galeão, que estava desnivelado, esse trecho está até bem mais grave do que como estava, em que é bem perigoso mesmo para quem vem, principalmente em alta velocidade, que dá para desenvolver uma velocidade na Ponte Velha, chega nesse ponto e tem dificuldade para manter o equilíbrio do carro, ou então, por vezes, acaba derrapando. Então, é uma situação que está bastante perigosa, e se agrava ainda mais no período da noite, Maurício, porque quando chega de noite, há o outro problema, que é a falta de iluminação adequada. Como a gente consegue ver, os postes de iluminação da Ponte Velha são bem antigos, praticamente são os originais já ainda. E as lâmpadas estão queimadas, algumas delas estão queimadas e não são substituídas no período que deveria ser, e aí resulta no problema da escuridão. Pois não, Richard? Não, eu só queria acrescentar o seguinte: mostrou ali uma fotografia da curva, né? Que é a curva de entrada para a Ilha do Governador, e justamente ali tem uma trilha. Quer dizer, eu imagino o sujeito de carro ou ônibus quer trocar de pista por alguma razão, vai perder o controle. Imagina uma moto, se o PH puder mostrar aquela fotografia. Isso aí, ó. Vem ali, como é que faz o motociclista? Vai se desequilibrar, e como você disse, de noite, então, que não enxerga nada, é um problema grave que pode se agravar mais se a prefeitura não tomar providências logo de conservação. E eu lembro, é bom a gente até frisar essa foto aí, pegar, se você puder voltar até naquela em que passa o ônibus ou o caminhão, esse trecho que a gente está vendo, que tem esse desnível, é fruto de uma obra feita em 2015. Não sei se os insulanos devem lembrar, mas a Ponte Velha chegou a ficar fechada alguns dias, se não me engano, até semanas, porque tinha caído totalmente esse trecho, né? Tinha aberto uma cratera gigantesca e que impedia a passagem completa de qualquer veículo. Isso aí. Então foi feita uma obra em cima disso, né? Uma intervenção necessária, só que essa obra já apresenta aí, com alguns anos, uma deficiência, um desnível absurdo, e foi como o Nicolas disse, numa escuridão ali, você de repente não conhece a pista ali da Ponte Velha, você pode acabar derrapando e caindo, né, para dentro do mar, ou então ocasionando um acidente ainda mais grave, né? Então é um risco iminente.
E tem um outro... Pois não, André. Não, por favor, Nicolas, continua. Não, aqui tem um outro ponto que até não consegui... Não aconteceu durante a apuração da matéria, que eu já presenciei, que é um outro fator que evidencia um pouco do descaso com a ponte, que há alguns momentos que nem sequer o corte do mato que no entorno da ponte é feito. Durante a matéria a gente constatou que foi feito, mas algumas semanas anteriores à ida para fazer essa apuração, eu cheguei a perceber isso, que estava com alguns pontos de mato alto no entorno da ponte, que complicava ainda mais a visibilidade, ainda mais no período da noite. Mas, pois não, Daniel, continua o que você ia falar. Esse asfalto aí cheio de calombo, chamam de costelas na pista, né? Esse asfalto ruim e ônibus passam ali, caminhões pesados, acabam fazendo esses calombos, né? Isso aí, se o cara tá com um amortecedor mais ou menos, o cara perde o controle do carro e vai embora.